VIP TV Saúde entrevista hoje a doutora Moema Nenê Santos. Doutora Moema é médica, hematologista e preceptora da residência em Clínica Médica do Hospital São Vicente de Paulo. É membro da Sociedade Brasileira de Transplante de Medula Óssea e possui títulos internacionais em hematologia e transplante de medula óssea. Doutora Moema, na hematologia, quais são as áreas de atuação? A hematologia é uma área da medicina que abrange uma série de doenças, de patologias, desde patologias benignas, que nós chamamos, e patologias malignas. O que seriam as patologias benignas? Dentro das patologias, as doenças benignas, na realidade, a gente tem as anemias, por exemplo, que tem vários tipos de anemia, doenças da coagulação, algumas doenças do sistema imune que a gente tem associado, e são vários os tipos de doenças que dentro dessas patologias a gente acaba investigando. E as doenças malignas? Dentro das doenças malignas, na hematologia, a gente tem uma diferença entre o hematologista e o oncologista, isso é importante a gente frisar. O hematologista pega as doenças malignas, trata, se especializa em doenças malignas que são referentes às células de produção de medula óssea, que é a fábrica que produz as células do sangue. Então, doenças como linfomas, que é um tipo de tumor do meu sistema de defesa, do sistema linfático, e são vários tipos. Os mielomas, que também é associado à alteração de um tipo de célula de defesa, que produz um anticorpo, a imunoglobulina. As leucemias, que também, na realidade, uma população de célula que faz a nossa defesa que está doente. Doutora, o mieloma seria um tipo de câncer? O mieloma, sim. O mieloma múltiplo é um tipo de doença que tem, é um câncer que tem origem em uma célula produtora, na realidade, de anticorpos, né? Que ela é produzida na medula óssea, então esse anticorpo ele está doente, não faz a nossa defesa e produz uma proteína que a gente chama de paraproteína, que pode dar alterações bem importantes, alterações renais, fraturas, lesões ósseas, quadros infecciosos importantes, e a gente várias vezes a gente acaba recebendo esse paciente quando ele já tem uma doença um pouco mais avançada. Existe uma população mais vulnerável a esse tipo de doença? Os pacientes na terceira idade, né, que é mais frequente, mas também ocorrem pacientes mais jovens, são o que a gente chama das fraturas espontâneas, ou aquele paciente que tem uma anemia associada a uma perda de função renal, lesão óssea. Então, quando isso acontece, a gente tem que investigar corretamente. Em relação aos tratamentos do mieloma múltiplo, atualmente existem vários tipos de terapêuticas, né? São terapêuticas, algumas vezes englobam sim quimioterapia e radioterapia, mas algumas, às vezes, e a grande maioria, são a imunoterapia, anticorpos monoclonais, transplantes de medula óssea e também a terapia com CAR-T-cell, NK-cell, que são terapias mais atuais em pacientes que não responderam às terapias iniciais. E a diferença, doutora, entre linfoma e o câncer? Na realidade, o linfoma é um tipo de câncer, mas é um tipo de câncer do meu sistema linfático. Na realidade, a medula óssea que produz o linfócito, que é um tipo de célula de defesa, esse linfócito vai para o meu sistema de defesa, que é o sistema linfático de drenagem das ínguas, e lá de uma forma doente ele se reproduz e acaba levando a conglomerados, lesões nos órgãos ou massas com aglomero, com aumento desses linfócitos que a gente chama de íngua aumentada. A gente tem uma série de tipos de linfomas, cada um com tratamentos bem específicos. O linfoma ele pode ser diagnosticado em um exame de rotina? Geralmente pode aparecer algumas alterações em exames de sangue, mas mais importante são aquelas alterações em exames de imagem, que a gente acaba vendo, né? Tomografias, ressonâncias, PET scan, enfim, ou quando o paciente tem um sintoma, ou seja, viu no espelho uma íngua aumentada em algum local,
ou às vezes a íngua ela é que a gente chama interna em um local profundo e a gente acaba só fazendo o diagnóstico, ou o paciente só vai vir a ter queixa quando essa íngua aumentou muito e comprometeu um órgão adjacente, ou seja, um órgão perto. Sobre as leucemias, doutora, o que determina os tipos de leucemia? A leucemia, na realidade, ela tem origem na medula óssea, na fábrica que produz as células do sangue. As leucemias têm dois tipos de classificação que a gente chama, né, de uma forma um pouco mais técnica, as linfóides e as mieloides. Isso é dependente do tipo de célula que está doente, da célula de defesa. E a gente tem ainda as leucemias que são agudas, ou seja, ela aparece, a célula cresce de uma forma muito rápida, muito bruta, e as crônicas, que o crescimento celular é mais lento e o tipo de célula é um pouco mais madura. A aguda é uma célula, na realidade, extremamente imatura. Dá para dizer que as leucemias são os cânceres mais frequentes na população? Na realidade, a leucemia, um tipo leucemia linfocítica aguda, ela é um câncer mais frequente na infância. Mas as leucemias, de uma forma geral, né, a gente não tem uma frequência tão importante quanto outros tipos de câncer. Mas os tratamentos melhoraram muito. O que nós tínhamos antigamente de tratamento, hoje em alguns pacientes não usamos mais. E o que é mais importante, assim, que a gente fala, várias vezes os pacientes, a partir de uma certa idade, da maturidade, que a gente chama, alguns pacientes não tinham uma oportunidade ou não tinham um perfil, que a gente chama performance, né, que pudesse fazer um tratamento mais importante. Hoje não, a medicina nesse sentido, na área da hematologia, evoluiu e muito. Hoje a gente tem pacientes com leucemias agudas que são mais graves, com mais idosos, e com excelente resultado e com tratamento sem a toxicidade que se tinha previamente. Há uma forma de prevenção das leucemias? Infelizmente não, a leucemia, mas assim como outros tipos de câncer, são as coisas que nós já ouvimos, já lemos e que sabemos, né, sempre, que são hábitos de vida saudável, evitar alguns vícios, né, que a gente fala. Existem alguns fatores que nós chamamos que são fatores de risco de exposição. Nós no Sul, a gente tem uma comunidade, né, que é bastante, que lida muito com a lavoura, com gado, com terra. Em alguns casos se usa muito pesticida, herbicida, fertilizantes que têm danos, tá? Eles alteram a formação, a DNA celular. Mas tem que ter muito cuidado na exposição e a longo prazo. E alguns tipos de trabalho de exposição também, né? Solventes, pacientes que tiveram que fazer, por exemplo, se expuseram por tratamento de rádio ou alguma radioterapia. Então, existem alguns fatores na realidade que são de risco, né? Que a gente tem que procurar evitar, mas não que eles deram origem à doença. E em relação aos transplantes de medula, doutora? Nesses tipos de doença, o transplante ele é indicado em algumas situações. E a gente tem que ver que existe dois tipos de transplante, também de uma forma geral. O autotransplante, que o doador coleta a célula e infunde nele mesmo, e o halo, que a gente busca um doador, seja ele familiar, que nós falamos de aparentado, ou não familiar, não aparentado. Atualmente, esse tipo de terapêutica evoluiu muito, né? Evoluiu muito também para aqueles pacientes que necessitam e que não têm um doador 100% compatível, mas existe o que a gente chama de fazer transplantes APO, ou seja, metade compatível quando a doença ela é muito severa. E hoje também existe essa outra parte de terapêutica, que são as terapêuticas celulares, CAR-T-cell, NK-cell, que tem crescido muito em alguns casos, em alguns tipos de doenças já refratárias, recidivadas, ou naqueles pacientes que não têm um perfil clínico para um outro tipo de terapia. Então nós agradecemos a doutora Moema. Quem quiser saber mais sobre hematologia, doenças, pode acompanhá-la nas redes sociais. Então eu agradeço a revista Contato VIP, enfim, a gente fica à disposição, né, para qualquer tentar sanar algum tipo de dúvida dentro dessa área da hematologia, que realmente ela é fascinante.